Juízes capítulo 6, versículo 14 diz assim: Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao teu lado, diga isso, já que eu estou ao teu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal que estás comigo, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Então o Senhor respondeu, isso aqui é muito forte, igreja: eu esperarei até que você volte. Olha aqui para a pastora, diga glória a Deus. Uma coisa que o Senhor quer falar conosco nessa manhã: Deus não vai mimar as nossas fraquezas. Como assim, pastora? Deus não vai acariciar e alimentar as nossas limitações, jamais. Você percebe um discurso no mundo hoje, que é o seguinte: as pessoas vão lá dar uma palestra, eles vão dar um discurso, e eles falam o que para a pessoa? Você consegue, você dá conta, depende de você. Quantas vezes alguém aqui já ouviu isso? Depende de você? Eu já ouvi várias vezes. Aquele discurso que diz assim: é só você ir porque depende de você. Você vai conseguir, você vai dar conta, você. O mundo ele está rodeado em um discurso que as pessoas colocaram o ser humano no centro. O ser humano não é o centro, Deus é o centro, igreja. Deus é a força, igreja. Deus é aquilo que nos sustenta de pé. Mas aí nós estamos ouvindo tantas vezes, e a gente vê frases, e você vê posts, e você vê pessoas falando, que você começa a acreditar: depende de mim, depende de mim. Se eu tiver a determinação correta, se eu fizer tudo certinho, vai dar certo. Eu posso falar uma coisa para você agora? Posso entregar o que Deus está mandando? Você pode ter a maior disciplina do mundo, que se Deus não abrir a porta para você, você não vai entrar. Você pode ser a pessoa mais dedicada do mundo, mas eu vou levantar 5 da manhã, pastora. Levanta 4, que se Deus não colocar a mão na tua vida e não abrir a porta para você, você não vai entrar. Pastora, mas eu sou uma pessoa que eu tenho disciplina, eu sou disciplinado. Se eu me dispus a fazer algo, eu vou lá e eu vou fazer, e eu vou dar o meu melhor. Tem gente aí fora que está dando o melhor dela e nunca conseguiu vencer na vida. Sabe por quê? Porque não tem a bênção de Deus sobre a vida dela. Quando você tem a bênção de Deus sobre a tua vida, é ela que abre a porta, escancara a porta para você passar. Não é a nossa disciplina, não é o nosso diploma na parede, não são as nossas capacidades. Tem gente que diz assim: meu Deus, mas eu falo tão bem, eu não consigo me desenvolver na vida. É porque não é o falar bem, é a bênção de Deus repousada sobre o alto da nossa cabeça. É o Senhor nos alimentando, nos enviando e fazendo com que nós venhamos entender: meu filho, sou eu quem estou te levando, sou eu quem vou te levantar, sou eu quem vou fazer por você. Mas tem vezes que a gente quer que Deus olhe para nós e fale: sabe o que? Você vai dar conta, você vai conseguir, você é ótimo. Gideão olha para Deus e fala assim: Senhor, eu sou o mais pobre da minha casa, eu sou o menor da minha tribo, como que pode? Eu sou uma pessoa que eu sou tão pequenininha. Esperando Deus olhar para ele e falar: sabe o que? Você vai conseguir sim. Você vai conseguir. Não fala que você é pequeno, você é ótimo, você é maravilhoso. Eu te escolhi porque você vai dar conta. Deus não olha para ele e fala isso. Deus olha para ele e fala o que, igreja? Já que eu estou com você, você vai conseguir. Já que eu coloco a minha força em você, você vai dar conta. Às vezes a gente ora para Deus e fala assim: ô Senhor, eu sou tão pequeno, meu Pai, esperando que o Senhor seja como o ser humano que olha para nós e nos mima. Quando alguém nos mima, a gente não cresce.
Quando eu olho para alguém e falo para aquela pessoa assim: nossa, não, você é maravilhoso. Igreja, eu lido com pessoas há 20 anos, não são 20 meses, não são 20 dias, 20 anos. Há 20 anos o Senhor me levantou para pregar a palavra dEle, para atender, para aconselhar, para ser instrumento vivo nas mãos do Senhor. E eu falo isso aqui para você, não é com nenhuma arrogância no meu coração, eu falo isso aqui porque eu sei o chamado de Deus para a minha vida e porque Ele me colocou nessa terra. E há 20 anos eu vejo pessoas que estão querendo ser mimadas. As pessoas que chegam e falam assim: ah, pastora, mas eu não vou conseguir, não vai dar certo. Ah, pastora, mas eu sou tão fraco, eu sou tão pequeno. E todas as vezes que eu falei para a pessoa: não, imagina, você é muito bom. Você é muito bom, você vai sim conseguir. A pessoa ficava cada vez mais dependendo daquele elogio. Você já deve ter conhecido alguém assim. Ela vem e reclama, aí você fala: não, vai dar certo. Não, você é muito bom. Meu Deus, por que está acontecendo isso com você? Todo o tempo a pessoa está te procurando para receber aquele elogio. Ela não consegue se levantar. Agora um dia que você olha para essa pessoa e fala assim: firma a tua fé, ergue a tua cabeça, seja corajoso, enfrenta o que você tiver que enfrentar. Tem hora que a única alternativa que a gente tem na nossa vida é o quê? É ser forte. Então você vai ser forte. Tem momentos que a gente precisa olhar para a pessoa e agir como Deus age com a gente. Porque Deus não chega para a gente falando assim: ô meu gordinho, bonidinho, você é ótimo, vai dar tudo certo, levanta. Deus fala: ergue a cabeça, porque eu vou com você. Ergue a tua cabeça, porque eu estou te sustentando. Eu estou te sustentando. Olha só, Deus olha para ele e diz assim, no versículo 16, depois da reclamação, da lamúria, dele falar que ele era o menor, o pequenininho, Deus olha para ele e diz: já que eu estou do teu lado. O bispo Tiago, ele pregou, nós estamos pregando essa palavra, e o bispo Tiago, ele pregou algo semana passada que foi tão forte, que ele disse assim, que o Senhor, Ele simplesmente não olha e não dá atenção para aquilo que Gideão está falando. Tem horas, igreja, que o Senhor, Ele vai ouvir a nossa reclamação, Ele vai ouvir a nossa lamentação, e Ele simplesmente não vai levar aquilo em conta. Por quê? Porque Ele não quer dar atenção, e Ele não quer que aquilo cresça. Tudo aquilo que você dá atenção, cresce. Tudo aquilo que você vira os teus olhos para, cresce. Então Deus, Ele não fica olhando para as reclamações de Gideão. Por quê? Ele não quer que aquilo cresça. Ele não quer que aquele assunto se desenvolva. Então depois de Gideão falar várias e várias coisas: Senhor, eu não tenho currículo, eu não tenho diploma, eu não tive condição de fazer a minha faculdade, ninguém olhou para mim, ninguém me estendeu a mão. Quantas pessoas estão aqui nessa manhã? Quantas pessoas estão me assistindo de casa? Ninguém estendeu a mão para você, ninguém te ajudou, ninguém facilitou o caminho para você. E não é por isso que você caiu. Você está aqui, você está de pé. Você está de pé. Agora tem muita gente aí fora que diz: ah, mas ninguém me ajudou, ninguém estendeu as mãos para mim, é por isso que eu não fui, é por isso que eu não fiz, é por isso que eu não consegui. Quem aqui conseguiu algo na vida? Não precisa ser uma coisa extraordinária. Quem aqui conseguiu algo na vida que você precisou de ajuda e ninguém te ajudou? Você foi sozinho. Ergue a mão, deixa eu ver. Olha isso. Sabe o que é isso? É Deus te sustentando. É Deus falando para você: ninguém estendeu a mão para você? Não se preocupa, eu estou contigo. Porque onde havia um buraco na tua vida, eu estou preenchendo. Pastora, mas eu não tive pai. Deus é o teu pai. Pastora, mas eu não tive mãe. Deus vai te ensinar. Pastora, mas eu não tive condição de estudar. Deus vai te dar uma oportunidade, mesmo você não tendo estudo, mesmo você não tendo diploma, mesmo você não tendo nada. Mas quando você chega diante de Deus e começa a dizer: Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não faço, eu não tenho, eu não tive, o Senhor olha para você e fala: já que você não tem, escuta, eu tenho. Já que você não tem para fazer, eu tenho para fazer. Já que você não tenha essa força que você precisa, eu tenho essa força para te entregar. Deus, Ele olha para Gideão, e Deus, Ele simplesmente ignora aquele discurso dele, como quem diz assim: tá bom, tudo isso aí você não tem,
Mas já que eu vou contigo, você vai derrotar os midianitas como se fossem um só homem. Um só homem. Você vai derrotar eles. Quando Deus chama a gente para um propósito, Ele chama a gente para viver aquilo que Ele já viu que a gente pode viver. Eu vou repetir. Quando Deus chama a gente para um propósito, Ele já viu a gente vivendo aquele propósito. Quando o Senhor me chamou, há tantos anos atrás, Ele já tinha visto eu pregando para vocês, hoje aqui. O Senhor já tinha visto eu pregando para essa multidão. Mas quando o Senhor me chamou, eu falei assim: Senhor, eu não consigo pregar para uma pessoa. A minha voz não sai, eu não consigo, não vai dar certo. E o Senhor falando assim: shh, quietinha, Aline, quietinha. Sabe por quê? Ele já tinha visto esse dia de hoje. Deus te chamou para algo que você não está percebendo e não está acreditando, mas Ele já viu você vivendo isso. Ele já viu você com a tua família inteira aí do teu lado, sentado, assistindo esse culto junto com você. Mas aí você entra dentro da tua casa e você vê briga, discórdia, confusão, contenda. E você pensa: meu Deus, como pode? A minha família inteira, ela é desviada, ela não é convertida, ela não acredita no Senhor. E Deus está falando: meu filho, já que eu estou contigo, acredita, porque Ele já viu a tua família inteira aqui num culto como esse, dando glória a Deus, falando santo, cantando com o grupo de louvor e te chamando, falando: ei, já deu a hora, vamos para a igreja, se arruma. Se arruma. Você vai falar: meu Deus do céu, me arrumo, estou indo, glória a Deus, vamos lá. Porque Deus já viu. Diga isso: Deus já viu. Diga: Deus já viu. Deus já viu você vencendo. Deus já viu você vencendo. Deus já viu você lá naquele emprego dos teus sonhos. Deus já viu você com a tua carreira que ela deslanchou, ela foi. E você chegou lá onde você sempre sonhou. Deus já viu você lá. Pastora, mas eu estou aqui. Mas se você crer, você vai chegar. Mas eu não... Tira o eu da frase. Esquece o eu. Esquece o eu. Tem dias, igreja, que a gente tem que simplesmente ignorar e esquecer o eu. Como assim, pastora? Esquecer o que eu posso, o que eu consigo. Vou falar uma coisa aqui para você agora, em nome de Jesus. Segura aí na cadeira. Quando a pessoa ela valoriza muito o eu não posso, eu não consigo, eu não vou dar conta, o ego dela é muito grande. Ah, pastora, mas como assim o ego da pessoa é muito grande, sendo que a pessoa ela está sofrendo, ela está falando que ela não consegue, que ela não vai dar conta? Eu vou explicar para você. Quando uma pessoa é humilde e ela confia no Senhor, ela pensa assim: eu não consigo, mas porque eu confio em Deus, Ele vai conseguir para mim. Isso aqui é humildade. Agora, quando a pessoa diz assim: não, eu não consigo, e você fala assim: mas Deus é com você, ela diz: não, mas eu não vou conseguir, para mim não vai dar certo. O ego dela é desse tamanho, sabe por quê? Porque ela não consegue acreditar que outra pessoa, outro alguém vai fazer por ela aquilo que ela não está conseguindo. Então tem muita gente que confunde e pensa assim: nossa, tadinha aquela pessoa, ela é muito simples, ela é muito sofredora. Quando a pessoa não consegue confiar em Deus, ela é arrogante, ela não é humilde. Sabe por quê? Ela fica eu, e tudo que ela fala é sobre ela, nada é sobre Deus. Tudo que ela diz é sobre ela. Não, mas é porque a minha força, não, mas é porque o meu trabalho, não, mas é porque eu fui lá, tentei a entrevista e não consegui. Ou seja, tudo na vida dela gira em torno dela, quando na verdade nós que servimos a Deus, tudo na nossa vida gira em torno de Deus. É em torno de Deus. Senhor, quem sou eu, meu Pai? Se o Senhor está falando que eu vou conseguir, eu vou conseguir, porque o Senhor está à minha frente. Eu confio em Ti, meu Pai. Eu confio em Ti. Deus está falando com uma multidão aqui hoje.
E Ele está dizendo assim para você: meu filho, para de olhar para você e para aquilo que você pode, começa a olhar para aquilo que eu posso fazer. Porque Gideão, ele simplesmente olhou para a vida dele, e Deus não quer saber. Deus, ele ignorou o discurso de Gideão. Deus não quis saber. Deus simplesmente olhou para Gideão e falou assim: tá bom, já que eu vou contigo. Igreja, você vai começar algo muito grande na tua vida. Escreva aqui o que eu estou te dizendo, receba a bênção que eu vou profetizar. Você vai começar algo muito grande na tua vida, algo muito grande vai acontecer. O diabo vai tentar chegar e falar assim: você não consegue, você não vai dar conta, você e as tuas capacidades são pequenininhas. E aí você vai lembrar dessa palavra, e o Senhor te diz: meu filho, já que eu estou contigo, você vai conseguir. A bênção grande que está chegando na tua vida, você vai conseguir, porque Deus vai segurar na tua mão e Ele vai te levar para esse lugar. Ele vai te levar para esse lugar. Oh, pastora, tem um lugar que eu quero chegar. Deus te leva para esse lugar. É Deus que pega na tua mão e te leva. Fala: vamos, meu filho, vem. E sabe uma coisa que acontece? Uma coisa que acontece na vida do homem e da mulher de Deus: você vai estar passando, Deus está contigo, você está segurando na mão de Deus, você está passando, você está crescendo, as coisas estão acontecendo. As pessoas vão olhar para você e vão falar: mas o José? Mas o José nem estudou. Mas ele está aqui, segurando na mão de Deus. Vão olhar para você: mas a Silvia? Como assim a Silvia? A Silvia tinha aquele marido lá que nem era convertido, vivia no bar. O marido da Silvia está com ela. O marido estava no bar, mas ela estava aqui de mão dada com Jesus. Vão olhar para você e falar assim: meu Deus, mas é a Aline, mas que tanto de seguidor é esse que essa menina não sabia nem falar? Mas ela estava aqui, segurando na mão de Deus. Quando você confia no Senhor, Ele te leva para lugares que você nunca imaginou que você fosse pisar. Quando na minha vida que eu imaginei que eu iria pregar para milhares de pessoas, igreja? Quando que lá atrás, lá em Marechal Cândido Rondon, lá no interior do Paraná, lá na terra roxa do Paraná, que eu pregava para 2 pessoas. Quando vinha 2 pessoas era uma vitória, meu Deus do céu, porque era só uma que vinha, e quando vinha 2 era o dobro, cresceu 50%. Meu pai cresceu demais. 2 pessoas, sentava as 2 pessoas, eu pregava, e eu orava, e eu determinava. Quando que eu ia imaginar que ia ter essa multidão aqui? Quando que Gideão ia imaginar que ele iria derrotar os midianitas como um só homem? Mas ele segura na mão de Deus, e ele vai. Segura na mão de Deus, segura. Pois ela te sustentará. Sabe o que mais esse louvor diz? Não tema, segue adiante e não olhes para trás, mas segura. Gideão segurou na mão de Deus, e ele foi. Gideão ainda fala assim: o Senhor espera aqui, que eu vou trazer a minha oferta. O Senhor aguarda que eu estou trazendo a minha oferta. E o Senhor olha para ele e diz: eu estou esperando você, eu te espero aqui. Uma das coisas que eu sempre acho tão lindo nessa passagem de Gideão, igreja, é como o Senhor compreende a dor daquele homem. Você percebe que Gideão, ele está passando por uma luta tão grande na vida dele, que quando o anjo chega, quando o Senhor chega com a mensagem, ele diz assim: ah, Senhor, nós estamos aqui nesse lugar, a gente está sendo roubado, vem esse povo de fora, leva a nossa plantação. Você vê que tem uma revolta dentro dele, e o Senhor compreende todas as dores que nós estamos passando, igreja, todas.
Eu sempre gosto de comparar a passagem de Gideão com a passagem de Zacarias. Quem lembra da passagem de Zacarias? Porque quando o anjo chega para Zacarias e fala assim: você vai ser pai, Isabel vai ter um filho. Zacarias fala assim: Senhor, mas a gente já é de idade, não tem como. O anjo olha para ele e fala assim: você não creu, então já que você não creu, você vai ficar mudo, até que esse bebê nasce e a palavra se cumpra. Meu Deus, o Zacarias deve ter arregalado os olhos desse tamanho assim: meu Deus, eu só falei que a gente estava idoso, calma. Mas quando o anjo chega para falar com Gideão, e Gideão fala assim: a gente estava aqui sendo roubado todo esse tempo, e as coisas não estão acontecendo. O anjo fala: calma, Gideão, eu sou contigo, você vai vencer os midianitas. Sabe o que isso significa, igreja? Zacarias estava vivendo um tempo de paz, um tempo de tranquilidade. Zacarias estava vivendo um tempo onde as coisas para ele estavam bem. Então o anjo olha para ele e diz assim: como pode você estar passando por um tempo bom e você não crê na palavra de Deus que está chegando para a tua vida, não é verdade? Agora Gideão, ele tem paciência, porque Gideão estava no meio de uma batalha, de uma dor tremenda, de uma luta tremenda. Quando Deus chega na nossa vida, às vezes você pode não ter percebido isso, mas quando você está passando por uma dor muito grande, Deus tem paciência com você. Deus, ele olha para a tua dor e ele sabe que você está sofrendo. Por que Deus não leva em consideração a revolta de Gideão naquela hora? Porque ele sabia que aquela revolta era toda a dor que estava acumulada dentro do peito de Gideão. E é por isso que ele diz: meu filho, você vai vencer os midianitas como se fossem um só homem. Fica em paz. Fica em paz. A palavra de Deus está chegando para você hoje. Você pode estar não como Zacarias, vivendo um tempo de paz, mas como Gideão, vivendo um tempo de dor muito grande. E é por isso que Deus está olhando para você e falando para você: segura na minha mão e vai. Olha para mim, não olha para você. Acredita no que eu posso fazer e não naquilo que você pode alcançar. Ô pastora, mas eu não tenho capacidade de nada. Não tem problema. Gideão não tinha, Davi não tinha, José não tinha. Homens e mulheres na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, os menores. Porque eu sou menor da casa do meu pai, o mais pobre, o mais pequeno, o mais desprovido, o mais desamparado. É esses que Deus gosta de pegar e levantar. Então se você se olha e diz: meu Deus, eu sou tão pequeno, começa a dar glória a Deus, porque é esses que Deus escolhe. São esses que Deus escolhe. Pastora, mas eu me sinto uma pessoa tão excluída na vida. Só um precisa te escolher. Só um. Pastora, ninguém acredita em mim. Só um precisa acreditar. E se ele não tivesse acreditado, você não estava sentado aqui hoje, você não estava assistindo essa live hoje. Ele já acreditou em você. Ele já chamou você. Com cordas de amor o Senhor me atraiu. Você abriu os teus olhos hoje de manhã e você pensou em quem, igreja? Em quem? Em Deus. Quantas pessoas abriram os olhos hoje pela manhã e pensaram, sabe o que? Cansaço, estou cansado. Por que a cama é tão confortável de manhã? Você deita à noite, parece que tem espinho na cama, vira para um lado, vira para o outro, consegue dormir. De manhã a cama parece uma nuvem fofinha, um algodão fofinho. Eu vou sair daqui não. Pastora e o bispo que me perdoe. Vou sair não. Você acordou, você pensou em Deus, você se arrumou, você veio para a casa do Senhor, você ligou o seu celular na live, você pensou no Senhor e você colocou Ele como prioridade na tua vida. Isso significa o que, pastora? Que Deus está te atraindo. Com cordas de amor eu te atraí e te envolvi. Oh, glória a Deus.